Olá, muito bom dia, que alegria estar com vocês aqui mais uma vez nesta terça-feira, dia 24 de agosto, no nosso programa Vida Devocional. É uma alegria para nós aqui da IPP TV chegar até você neste momento com algo tão nobre, tão sublime, que é a exposição da Palavra de Deus. Nesta manhã, eu convido você a assistir este programa e a também compartilhar com seus familiares e amigos, pois nós vamos tratar de um tema muitíssimo importante, que é o Salmo 1, o Salmo que nos ensina sobre a importância do prazer na lei do Senhor. O Salmo 1 é um texto conhecidíssimo e eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo para nós meditarmos juntos e fazermos um breve estudo da palavra do Senhor nesse texto sagrado, que diz-nos assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse texto, ele é de grande importância para a nossa vida, porque quando nós observamos toda a nossa existência, ela é um caminho. Nós estamos caminhando. E já dizia o poeta que caminho se faz caminhando. Nós, dia após dia, vamos trafegando e vamos vendo a forma como nós temos afetos, como nós raciocinamos sobre a vida, os nossos vínculos. E aqui está um texto que nos ensina sobre um caminho excelente. Imagine só você, quando o povo de Israel voltou do cativeiro e então eles tinham o desejo de restaurar o culto a Deus. Diz-nos os estudiosos que o livro dos Salmos, ele é essa beleza de compilação de textos, de oração, de cânticos e declarações de convicção no Senhor Deus, obviamente por inspiração do Espírito Santo. E o Senhor usou a instrumentalidade de diversos homens, dentre eles Esdras, o escriba e de linha sacerdotal que ensinou o povo a importância do culto a Deus e a restauração do culto a Deus. Mas veja só, quando se tem uma grande mensagem a transmitir aos filhos, qual é o primeiro ponto desta mensagem? Este deve ter sido o pensamento desse homem inspirado por Deus. E o Espírito Santo o dirigiu a trazer esse texto e o colocar como o primeiro capítulo do livro dos Salmos. Ele diz-nos sobre esta palavra tão importante, caminho. A palavra derer, no hebraico, ela aparece mais de 710 vezes no Antigo Testamento, de tão importante que ela é. E essa palavra caminho, ela traz para nós o seguinte sentido. Primeiramente, preferências e decisões que nós temos. Segundo, modo e conduta de vida. Terceiro, resultado a partir das nossas preferências e da nossa conduta. Isto é o caminho que o salmista quer nos explicar aqui. Você deve se lembrar do provérbio tão famoso na Bíblia, que está no capítulo 14 do livro de Provérbios, no versículo 12, que nos diz que há caminho que para o homem parece direito, mas ao final é caminho de morte. Essa manhã, em nome de Jesus, eu quero chamar a sua atenção para que você observe o caminho em que você tem trilhado e que você observe pela palavra de Deus a sua forma de vida e este caminho que nos conduz à vida. Aqui o texto nos diz, primeiramente, bem-aventurado. Essa palavra é muito conhecida e significa feliz é o homem, mas há um significado bem restrito nela que eu quero chamar sua atenção,
que é quão recompensadora é a vida de. Este é o significado da palavra bem-aventurado aqui no Salmo 1. Quão recompensadora é a vida de. Hoje em dia as pessoas elas se deslocam de um lado para o outro e são instáveis nas suas decisões e elas manifestam o tempo todo um descontentamento, e isso é natural do coração humano, ainda mais quando não se conhece o plano redentor do Senhor Deus em Cristo Jesus. A vida se torna um caminho que muitas vezes ele é tão veloz que nós não conseguimos acompanhar, ou então um caminho sombrio. Mas aqui a palavra está nos mostrando o caminho que tem aquele que se deleita na lei do Senhor. Veja só, bem-aventurado o homem, não são os homens, é o homem ou a mulher. Aqui o salmista se refere ao ser antropológico, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essas 3 predicações, postas aqui logo no início deste salmo, nos chama a atenção para que meditemos na qualidade dessas pessoas que o salmista está orientando a toda a comunidade de Israel, todo o povo de Deus, para se distanciar de tais pessoas. Quais são elas? Primeiramente, ele diz o seguinte: se você deseja ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa cuja vida ela é recompensada segundo Deus e não segundo os caminhos deste mundo, você deve saber identificar quem é o ímpio. A palavra ímpio, ela diz respeito ao culpado, aquele que em sua vida carrega uma carga de pecados e não tem compromisso com a justiça de Deus. A palavra ímpio, ela sempre está relacionada a uma comunidade. A mesma palavra empregada aqui, ela se relaciona com uma comunidade de pessoas que se sente bem por esta forma de vida, de não ter compromisso com a justiça de Deus. E assim o salmista nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Segunda pessoa que ele nos chama a atenção são pecadores, aqueles que erram o alvo, aqueles que são desqualificados por Deus na caminhada da vida. Você há de convir comigo de que o mundo cada vez mais revela como que os homens se comungam, eles se ajuntam para propósitos aos quais Deus não aprova. E muitas vezes nós olhando para eles pensamos que eles terão êxito sempre. Somos como o salmista no Salmo 73 que, vendo a prosperidade dos ímpios, muitas vezes nós ficamos indignados, mas ali nós temos um ensinamento. Ele disse: até que eu entrei no santuário e atentei para o fim deles. E isso desde o primeiro capítulo do livro dos Salmos, nós somos chamados a atenção a meditar. Bem-aventurado quão recompensadora é a vida daquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São homens zombadores apenas? Não. E aqui não é nenhuma alusão a pessoas que têm um humor mais sensível. Muito pelo contrário. A palavra de Deus aqui está nos dizendo sobre aquele perfil de homens que são opostos à sabedoria, que são soberbos e que não se inclinam, que não têm humildade para atender à palavra de Deus, à lei de Deus. Estes são os escarnecedores e os zombadores do Salmo 1. Assim, então, o salmista nos diz: mantenha a distância deles. Se você deseja o caminho da vida, se você deseja ter uma vida recompensada por Deus na sua conduta, mantenha a distância deles. E você deve se perguntar: mas pastor Davi, como que eu posso ter uma qualidade de vida e ter uma observação ao ponto de me afastar dessas pessoas? O segredo está aqui, que o Espírito Santo nos fornece e Ele deseja que nós vivamos assim. Diz-nos que tal pessoa que se desvia desses
3 tipos de homens contrários à lei de Deus, esta pessoa é bem-sucedida nesse desviar de tais pessoas, porque antes de tudo, antes de conhecê-los, antes do convite dessas pessoas, antes do conselho para viver no caminho delas, da prática de vida delas, antes de tudo, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha, quando o salmista diz lei do Senhor, a palavra hebraica aqui é a Torá, é a lei dada por Deus, pelos seus santos profetas, para que nós vivamos de acordo com a sua santa vontade. Sabe, esta menção, ela não diz respeito a apenas fazer leituras ou ter um conteúdo vasto, mas sim a catequese da palavra de Deus, o ensino, o esmero pela palavra do Senhor Deus, assentar-se à mesa com o livro da lei aberto, com a palavra de Deus aberta e perguntar para a Escritura o que ela diz sobre tal forma de conduta e obter nela a resposta devida para que o nosso caminho seja segundo a vontade de Deus. Isso que quer dizer lei de Deus, a lei catequizada, a lei que nos ensina, a lei que traz para nós conteúdo santo de como amar a Deus e honrá-lo nessa vida. Antes de todos os demais caminhos, o prazer do homem bem-aventurado do Salmo 1 está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar é a mesma utilizada para referir-se ao animal, que ele primeiro mastiga o alimento, ele engole e depois a sua digestão tem um processo de trazer de volta e ele processar isso novamente, ele ruminar isto, e é um efeito constante. Quando nós lemos a palavra de Deus, ela tem um poder natural e dela mesmo dentro de nós. Por isso que ela é comparada como a água. Você não precisa beber a água dando direção para a água em quais membros do seu corpo ou quais partes da sua epiderme ela precisa irrigar, porque ela dentro do seu organismo vai cumprir a função dela. Assim também é a palavra de Deus. Você pode ter lido algo na palavra de Deus há um ano atrás e você não se lembrar daquela referência estritamente, mas isso está dentro de você e da sua vida, nutrindo você e mantendo você irrigado pela santa palavra de Deus. E assim, este deleite na lei do Senhor nos afasta de caminhos contraditórios, caminhos que levam à morte. Por isso, o homem justo do Salmo 1, ele é comparado à árvore. Veja só o que diz: ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Veja só, enquanto o ímpio ele é comparado à palha no versículo 4, os ímpios não são assim, assim como o justo, que é comparado como árvore. A árvore tem sustentação, a árvore tem raízes, a árvore é plantada e permanece num solo fértil. Palha não, palha é levada pelo vento, palha é tocada de um lado para o outro, palha pode ser facilmente instrumento de destruição. Uma pequena palha pode trazer tanto sujeira como também contribuir para um montouro e coisas do tipo. Agora, o homem bem-aventurado do Salmo 1, ele é comparado à árvore plantada. Esta manhã eu chamo a sua atenção para isso, porque o que a Bíblia diz é que este homem, no devido tempo, dá o seu fruto. Hoje em dia, há pessoas que dizem que a lei de Deus, ela é como se fosse um instrumento de blindagem e de sucesso contínuo na vida. Não, nós temos estações na vida. E pelas estações, a árvore, ela amadurece e ela produz o seu fruto. Nós também, há momentos que nós precisamos aprender a chorar. Há momentos que nós precisamos aprender a como sorrir segundo a alegria do céu. Há momentos que nós precisamos descansar. Há momentos que a produção dos frutos vem naturalmente. Assim também é o homem segundo a lei do Senhor. Ele passa pelas estações da vida tal como árvore plantada. Ele no devido tempo dá o seu fruto. Não caia no engano
de extremos resultados constantemente para surpreender os homens, e as pessoas utilizam até mesmo de textos bíblicos para isso. Não, Deus deseja te ensinar a, no devido tempo, dar o seu fruto. Assim sendo, o salmista então nos coloca o exemplo a não ser seguido, que o ímpio, que é como palha, o vento dispersa, não tem sustentação, não tem raízes. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós bem sabemos que um dia o Senhor Jesus há de voltar, ele há de julgar a todos os homens. Mas nós também aprendemos pela palavra de Deus, de que todos os dias Deus exerce o seu juízo. Ele é o justo juiz. Todos os dias o Senhor, como juiz soberano, ele está demonstrando o poder da sua justiça. E este salmo nos diz que pessoas que zombam da lei de Deus, pessoas que escarnecem, que viram as costas à pessoa divina, à vontade soberana de Deus, tais pessoas, elas são julgadas por Deus na sua caminhada, enquanto o justo, o bem-aventurado, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, essa pessoa, o resultado da vida dela é o oposto do ímpio. O caminho do ímpio conduz à perdição. O caminho do justo, ele é conhecido pelo Senhor. Como é bom saber isto, não? Que o Senhor conhece quem é justo e qual é o caminho de vida desta pessoa. Por isso que nessa manhã eu convido você a orar, a invocar a presença do Senhor, a buscar no Senhor prazer para a sua lei. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Certo amigo meu contou-me uma ilustração que me edificou muito. Ele disse que estava de férias com sua família em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E ali então ele viu um grande grupo de pescadores afluindo para alto mar, para o momento em que eles esperavam. E então aquele grupo de pessoas foi para uma certa direção da correnteza e, olhando para um pico que estava próximo, via um velho homem dando sinal com uma camiseta de qual lado do barco eles deveriam lançar as redes. E assim eles fizeram. E a pesca foi gigante, e todos os turistas na praia afluíram para ver o volume de peixes e ajudaram a contar. Alguns até ganharam presente daquela pesca maravilhosa. E então aquele velho homem que estava lá em cima, ele veio e ajudou a contar, e então ele se retirou para subir novamente. E este meu amigo foi atrás dele e disse: qual é a tua função? Eu não entendo porque você ficou lá em cima dando sinal com a camiseta e o pessoal olhando para você, e eu entendi um pouco que você deu a orientação de qual lado jogar a rede. Como é que funciona isso? Ele disse: eu não tenho mais condições de acompanhá-los. Eu sou o pai desses meninos, mas a minha experiência de vida me faz subir e de lá de cima eu enxergo a correnteza, eu vejo o cardume dos peixes e eu oriento em qual lado jogar. A visão de lá de cima que eu tenho orienta eles em como proceder aqui embaixo. E então, naquele momento, ele sentiu o Espírito Santo falando ao seu coração sobre este salmo. Deus é a pessoa que está lá em cima e que tem a visão de cima para todas as direções nossas aqui na vida. Que tal nós olharmos para Ele? A direção do Senhor, ela é sempre certeira. Ela sempre nos conduz o caminho da vida, não o caminho da perdição. Certamente, com a experiência daquele homem, se o mar estivesse revolto ou o clima estivesse para mudar, ele veria antecipadamente e também orientaria seus filhos. Essa manhã eu convido você a ter prazer na lei do Senhor. O que difere pessoas que têm o conteúdo, mas não têm a bem-aventurança do caminho do Senhor? É que o prazer na lei do Senhor não nos faz apenas conteudistas da Bíblia Sagrada. Prazer na lei do Senhor nos coloca no caminho da obediência, do amor a Deus sobre todas as coisas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Eu convido você nesta manhã a ter este compromisso nesse dia, de você, agora no período da manhã, à tarde e à noite, lembrar-se de tudo quanto a palavra de Deus orienta para que você viva
e viva de uma forma a honrar e a glorificar a Deus, porque quem vive para a glória de Deus se livra dos caminhos da morte, nesta tão imbricada oferta de caminhos que nós temos aqui. Você que manifestou o seu motivo de oração aqui no nosso programa, você que está neste momento com o coração apertado, nós queremos orar por você neste momento e que o Senhor aponte para você qual caminho você deve seguir. E lembre-se, há um caminho sobremodo excelente que o Senhor deseja que você conheça, que é o amor dele, que é o amor a ele, amor pelo próximo, amor pelas Sagradas Escrituras, que você viva esse plano maravilhoso de Deus para a sua vida. Quero orar por você neste momento. Oremos. Senhor, graças te damos por tua santa palavra. Nós aprendemos nesta manhã, no Salmo 1, que o homem bem-aventurado é aquele que tem o prazer na lei do Senhor. O prazer na lei do Senhor nos livra do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. O prazer na lei do Senhor não nos torna palha. O prazer na lei do Senhor nos faz plantados como árvore junto à corrente de águas, que nas estações da vida nós enfrentamos, nós entramos e saímos e produzimos fruto no devido tempo. Senhor, acalma o coração de quem está nos assistindo agora. Talvez essa pessoa esteja ansiosa por fruto, ou então ela esteja sem esperança de fruto algum. Ó Deus, fale a este coração, traga paz, ó Deus. Ministra de acordo com a tua graça e vontade, para que cada um dos nossos ouvintes e telespectadores tenha a doçura do teu Espírito Santo falando-lhes ao coração e conduzindo ao caminho da vida. Senhor, nós desejamos viver para o louvor da tua glória e por isso nós entregamos nossa vida a ti, para que o Senhor a governe. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia na paz do Senhor.